Tempo do Por Estes Dias, todas as semanas com o Joel Coleto. Joel, bem-vindo a mais uma semana. Vamos começar o programa de hoje por falar de uma efeméride, mais concretamente 19 de janeiro, neste caso de 1963, e trazes aqui uma história curiosa relacionada com o futebol. Sim, olha, estávamos ainda agora a ver notícias sobre o futebol. É verdade. E hoje também a efeméride, como tu dizes, nos remete para 1963, ou seja, há 63 anos. Há 63 anos houve um jogo muito especial, uma meia-final da Copa da Taça do Brasil. Exatamente. E queria falar aqui, obviamente, do Pelé. Estamos a ver aqui uma imagem do Pelé. Nos dias de hoje, obviamente, são incontornáveis as figuras do Cristiano Ronaldo e do Messi, e qual dos dois é considerado o melhor do mundo. Às vezes ainda há quem lá pelo meio meta uma terceira figura, o Maradona. Mas, para muitos, aquele que continua a usar o título de o rei do futebol... Continua a ser o Pelé. Continua a ser o Pelé. Claro que isto é sempre muito discutível, porque, lá está, já lá vão 60 anos, e, portanto, não se pode comparar o incomparável, o futebol de há 60 anos com o que é hoje, o número de jogos, enfim. E, portanto, e também por isso, para muitos, Pelé continua a ser o melhor do mundo, ou pelo menos o que mais marcou na história do futebol. E hoje gostava, já que temos aqui uma efeméride, 19 de janeiro de 1963, de evocar de facto esse jogo. Por uma razão muito, muito curiosa, Inês, é que esta fotografia é desse jogo. E, obviamente, quando falamos de Pelé, estamos a falar de um dos maiores marcadores de golos da história do futebol. E nós aqui estamos a ver um Pelé com luvas a defender. Sim, é um Pelé guarda-redes. É curioso porque, se calhar muitos espectadores não sabem, mas ao longo da sua carreira, e foi uma vasta carreira, por 5 vezes o Pelé foi guarda-redes. Ele gostava muito dessa posição, obviamente ele era um avançado e nunca jogava como guarda-redes, mas, por exemplo, nos treinos ele fazia questão de acompanhar o treino dos guarda-redes e gostava muito. E aconteceu, de facto, ao longo da sua carreira, por 5 vezes, tinha a ver com necessidade de substituições, o Pelé por 5 vezes foi guarda-redes. Mas neste jogo foi talvez o jogo em que ele, enfim, mais importante, em que ele teve que assumir essa posição e foi marcante. Bom, estamos na meia-final da Taça do Brasil. Era um jogo do Santos, da sua equipa, contra o Grêmio, e ao intervalo a equipa de Pelé está a ganhar 3-1. Portanto, as coisas pareciam que estavam a correr muito bem. Só que na segunda parte o guarda-redes do Santos é expulso. E já tinham esgotado as substituições, portanto, e agora... E o Pelé decidiu assumir a posição de guardião da baliza. Tinha que ser um jogador a assumir essa posição, e foi Pelé. E, portanto, Pelé está nessa parte da segunda parte, na baliza do Santos, e fez pelo menos fez várias, mas pelo menos 2 grandes defesas. Defesas, enfim, só possíveis a grandes guarda-redes, e por isso evitou que o Grêmio empatasse com o Santos. E, portanto, foi um jogo marcante em que o grande Pelé foi também um grande defesa. Cereja no cimo do bolo, Inês, é, como eu te disse, ao intervalo o Santos ganhava 3-1 e foi esse o resultado final. Quem é que na primeira parte marcou os 3 golos do Santos? O Pelé. Foi de facto, o protagonista, o verdadeiro protagonista do jogo. Portanto, foi um jogo marcante na história desportiva de Pelé. Muito bem, Joel, vamos sair do Brasil e do universo do futebol e vamos até à cidade do Porto, isto para falar também de uma novidade, porque na semana passada a cidade do Porto ganhou aqui um novo espaço para as reservas museológicas do Museu da Cidade, que fica no antigo abrigo dos pequenitos. É verdade. Também noticiamos aqui no Porto Canal, precisamente. O Porto Canal também esteve nessa inauguração deste edifício que fica ali nas Fontainhas, muito próximo da ponte Dom Henrique. Bom, em boa verdade, o edifício não é novo, o edifício é já quase centenário. O edifício é de um grande arquiteto da cidade de Porto, Rogério de Azevedo, e datava de 1933, e como tu dizias, era o antigo abrigo dos pequeninos.
é um edifício que tinha como objetivo, enfim, proteger crianças ali da zona do Bonfim, enfim, numa época em que não havia ainda grandes estruturas de apoio social à infância, e este foi, na altura, um edifício marcante na história da proteção às crianças na cidade. Como o próprio nome indica, um abrigo onde elas tinham, enfim, introdução às questões do ensino, vários tipos de apoio, até alimentar e na doença. Enfim, numa época, anos 30, uma década, enfim, de greves, grandes dificuldades, e nomeadamente aquela zona da cidade do Porto, muito marcada então pela grande concentração de ilhas e enfim, habitação. Cumpriu aqui um papel muito importante. Sim, um papel social importantíssimo. Felizmente, com o passar dos anos, com o passar das décadas, o abrigo dos pequeninos deixou de fazer sentido. Era um edifício municipal, esteve durante muitos anos, enfim, semi-abandonado. E vai ser agora um abrigo com outros propósitos. Exatamente, e continuamos a preparar o futuro. Se o abrigo dos pequeninos preparava o futuro das crianças da cidade, este edifício agora prepara o futuro com base no passado. Porque ao fim de 8 anos, foi um processo que durou 8 anos, estamos a falar de um investimento de cerca de 1 milhão de euros, que nós noticiamos aqui, enfim, grande parte participado por fundos comunitários, mas vem dar resposta a algo que a Câmara Municipal, a cidade, há muito precisavam. A Câmara Municipal do Porto tem vastíssimas coleções museológicas. A Câmara tem vários polos museus, vários polos museológicos, mas aquilo que é exposto é apenas uma ínfima parte daquilo que a Câmara tem guardado do acervo, da memória da cidade. E é importante que isso esteja bem preservado, bem guardado, e a Câmara tinha isso em vários edifícios espalhados pela cidade. Alguns deles continuam a ter essas funções, mas os espectadores nem imaginam a quantidade de edifícios que a Câmara possui onde estão guardados esses acervos. Pois bem, uma boa parte deles, estamos a falar de cerca de 65 mil peças, foram agora transferidas para este edifício, enfim, que foi recuperado de uma forma muito qualificada, garantindo a boa preservação desses objetos. Alguns são objetos resistentes, mas outros, como estamos a ver aqui, estamos a falar de têxteis, de pinturas, que são muito sensíveis. As questões das flutuações de temperatura ou de umidade podem facilmente degradar estas importantes marcas da memória da cidade. E é isso que este abrigo dos pequeninos vem dar, estas reservas. Estas novas reservas do Museu da Cidade vêm agora responder. São 9 grandes salas, são também laboratórios fotográficos, laboratórios de restauro, que permite que muitas das peças que muitas vezes chegam já bastante degradadas sejam agora recuperadas. Algumas que se vão degradando com o passar do tempo e que agora, de uma forma muito mais eficiente, porque estão ali grande parte dos objetos e as próprias equipas, portanto é uma forma também de potenciar muito mais os técnicos que a Câmara possui, que já não têm que se deslocar, estão ali todos concentrados e podendo responder aos desafios. Mas estas reservas museológicas têm uma outra grande vantagem, Inês, é que permitem também espaços para os investigadores. Há muitos investigadores das mais diferentes áreas artísticas, históricas, patrimoniais mais diversas, que precisam muitas vezes estudar estes objetos e que agora têm ali, não só estão todos ali concentrados, como têm boas condições para poder estudar esses objetos. E aquilo que a Câmara Municipal anunciou, e como vimos ali na imagem, quer o vereador da Cultura, Jorge Sobrado, quer o presidente da Câmara Municipal do Porto, fizeram questão de estar presentes na inauguração deste equipamento, vai haver também uma forte aposta numa programação cultural regular neste espaço, porque, e nós aqui já falámos várias vezes até de outros museus, desta nova política, enfim, já tem alguns anos, mas que cada vez se vai afirmando mais, que é abrir-se as reservas. Haver possibilidades de não só os investigadores, mas obviamente, de forma controlada, mas o público haver em geral visitas, poder ter a possibilidade de o público em geral poder, e portanto vamos ter a possibilidade de muitas daquelas peças que nunca vimos, porque muitas delas nem sequer nunca foram expostas, mas que fazem parte da memória da história da cidade, agora poderem ser visitadas neste espaço de reservas.
peças que vão ver a luz do dia, podemos dizer. Joel, vamos seguir, porque queres também falar aqui da louça de Bisalhães. Há aqui uma novidade. Exatamente. Já falamos algumas vezes da louça de Bisalhães, e nomeadamente como ela foi classificada pela Unesco como património cultural imaterial. Portanto, quando estou a falar desta classificação, não estou a falar daquele púcarozinho que se calhar podemos ter em casa, esta famosa louça, muito característica, esta louça, este barro negro. Mas quando a Unesco classificou a louça de Bisalhães como património da humanidade, não é especificamente este alguidar, aquele púcaro, aquela chaleira. Não, foi a classificação como património imaterial, isto é, a classificação das práticas do saber fazer, foi classificar a atividade dos oleiros que fazem esta tradicional e muito rara olaria. Portanto, há já alguns anos que Bisalhães tem esta classificação, só que, e agora esta é que é a notícia mais recente, a Unesco veio reforçar a louça de Bisalhães como património cultural imaterial, mas ameaçado. Isto pode, por um lado, é, obviamente, enfim, uma notícia que nos deixa preocupados, é um património ameaçado, mas, por outro lado, é muito positivo que a Unesco reconheça isto, porque isso faz com que uma série de iniciativas que se possam fazer para que este património deixe de estar ameaçado possa ser apoiado. É mais fácil, com esta classificação de património mundial ameaçado pela Unesco, é mais fácil, de facto, reunir apoios, fundos, subsídios para a reabilitação. E por isso também não me estranha que a Câmara Municipal de Vila Real, Bisalhães é uma povoação do Concelho de Vila Real, por isso não surpreende que a Câmara Municipal de Vila Real tenha sido das primeiras a, enfim, solicitar à Unesco exatamente esta classificação. Até porque a Câmara Municipal de Vila Real, isto foi também anunciado muito recentemente, está a preparar uma série de iniciativas exatamente para que esta louça, este património, deixe de estar ameaçado. Como, por exemplo, fazendo protocolos com os estabelecimentos de ensino secundário de Vila Real, para que o ensino a produção desta louça tradicional seja também passada para outras gerações. Para novas gerações. E também está anunciado, a Câmara Municipal já adquiriu o terreno, já desenvolveu o projeto, falta agora começar a construir um museu sobre a louça de Bisalhães. Mesmo na povoação de Bisalhães, é um edifício do século XVIII e, curiosamente, terá sido nesse século XVIII que os oleiros provenientes de outros lugares se instalaram em Bisalhães e começaram de um modo mais regular a produzir esta olaria. Por isso, uma notícia que nos pode deixar preocupados, um património, a louça de Bisalhães, classificado pela Unesco como ameaçado, mas ao mesmo tempo, mas também uma oportunidade. Mas também uma oportunidade e já, como estamos a ver, no terreno, neste caso através da Câmara Municipal de Vila Real, com iniciativas para tentar inverter esta ameaça. E vamos seguir, Joel, vamos regressar à cidade do Porto para falar da Livraria Lelo, que na semana passada completou 120 anos de história e houve aqui também muitas novidades, até porque aconteceu uma cerimónia que contou com a presença do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. É verdade. E o Porto Canal também lá esteve. Mas deixa-me sublinhar uma vez mais. Bom, primeiro porque estamos a falar daquela que é de facto uma das mais belas livrarias do mundo. Enfim, para nós, portuenses, é mesmo a mais bela livraria do mundo, mas bairrismos à parte, é de facto uma peça incrível enfim, no panorama livreiro mundial. Uma referência e há já muito um dos principais ícones da cidade. E por isso, como todos bem sabemos, não admira as extensas filas que todos os dias existem à porta da livraria para a visitar. Estamos a falar de cerca de mais de 1 milhão de visitantes por ano. De resto, há já vários anos a livraria que mais livros vende em Portugal, fruto também, enfim, da presença dos visitantes, muitos de quais, em grande número, são turistas. Mas, como dizias, a semana passada a Livraria Lelo completou 120 anos, é de facto uma efeméride, uma data redonda e bonita, e teve lugar uma iniciativa, uma cerimónia, que, como dizias, contou com a presença, entre outros, do Primeiro-Ministro. E foi relevante porque o Primeiro-Ministro veio anunciar
que está praticamente terminado um processo de classificação da Livraria Lelo como monumento nacional. E de facto é justo por toda a história da livraria, também pela peça em si, do ponto de vista da arquitetura, da arte. Este edifício revivalista, neogótico, é quase que uma catedral do saber, uma catedral dos livros, e muito interessante também desse ponto de vista. Mas estes 120 anos foram também aproveitados pelos responsáveis da Livraria Lelo para, enfim, anunciarem aqui algumas novidades interessantes. Nomeadamente no que diz respeito à própria designação da livraria. Claro, continuará, como sempre, a ser Livraria Lelo, mas reforçando a sua grande ligação à cidade, a Livraria Lelo agora passou a designar-se Livraria Lelo Porto. Exatamente. E por outro lado, como vemos também agora aqui nesta imagem, foi criado um novo ícone. Como sabemos, a marca Porto, concebida, enfim, esta identidade concebida pelo dentro Eduardo da Gais, mesma linha editorial. Exatamente, já em 2014, e vem-se mantendo, e aparentemente será para continuar. Este Porto é constituído, inspirado nos velhos azulejos da cidade, particularmente azuis e brancos. É constituído por um conjunto de ícones que nós, olhando, apesar das suas linhas muito simples, de imediato olhando para esses ícones reconhecemos. É reconhecida a Reconhecemos Livraria a Câmara, Lelo. os clérigos, os martelinhos de São João. Bom, e agora este conjunto de ícones viu-se enriquecido com mais este, que é o da Livraria Lelo. Portanto, assumidamente, agora também, até na própria marca identitária da cidade, oficial da cidade, a Lelo passou agora a ter também o seu ícone. Temos que seguir, Joel. Vamos continuar a falar de uma outra iniciativa da Câmara Municipal do Porto, neste caso os Caminhos do Romântico, aliás, não do Românico, que vão contar com um guia muito especial, neste caso o Germano Silva. É verdade, é já no próximo sábado, 24, os interessados terão rapidamente que se inscrever, porque estas visitas pelos Caminhos do Romântico esgotam muito rapidamente. O que é isso dos Caminhos do Romântico? Muito rapidamente, Inês. Os Caminhos do Romântico correspondem a uma área da cidade, enfim, grosso modo ali muito coincidente com Massarelos, mas não só, que tem a ver com o desenvolvimento do Porto em meados e na segunda metade do século XIX para essa área, que até aí era uma área marcadamente rural. Mas o Porto do século XIX é um Porto que está a crescer imenso e, nomeadamente, algumas famílias mais endinheiradas vão adquirir, ou já possuíam algumas dessas quintas agrícolas e vão transformá-las agora, mantendo-as muitas vezes como espaços agrícolas, mas transformando-as agora também nas suas casas de residência. Os transportes estão-se a desenvolver, e, portanto, agora também é muito rápido chegar ao centro da cidade. E vão desenvolver essas casas, mas ao gosto da época, na estética, no gosto romântico, nas casas, nos jardins. E, portanto, acabamos por ter ali um grande conjunto de caminhos, de muros, gradeamentos, solares, casas marcadas pelo romantismo. E, portanto, esse conjunto e essa paisagem, há já vários anos que a Câmara Municipal vem valorizando, chamando-lhe os Caminhos do Romântico, e regularmente promovendo visitas e convidando diferentes autores, investigadores, para guiarem essas visitas. Pois bem, no próximo sábado, vai ser a vez de Germano Silva. Germano Silva não precisa de apresentações, enfim, um jornalista, um historiador também, honoris causa pela Universidade do Porto, uma figura bem conhecida, 95 anos, jovial, às vezes acompanha nas visitas história para e tem que contar. pedir sempre ao Germano para andar mais devagarinho, porque é uma máquina e com um profundo conhecimento. E que nos vai falar sobre Massarelos, e ele tem fortes ligações pessoais a Massarelos, e falar muito das transformações em plena época romântica, claro que sim, mas também ligadas à indústria, porque não podemos esquecer que é nessa segunda metade do século XIX que o Porto se começa a industrializar, e muito em Massarelos. E, portanto, não percam os Caminhos do Romântico com Germano Fica aqui Silva. também essa sugestão. João, já estamos mesmo na reta final, mas queria que nos falasses só rapidamente dos caminhos da história desta semana. Sim, senhora. Esta semana os Caminhos da História vão evocar Armando Alves. Armando Alves é um notável pintor que completou 90 anos, muito ligado
à cidade do Porto. Ele é de Estremoz, mas formou-se em Belas Artes no Porto, de onde de resto viria a ser professor. Formou-se com 20 valores, a nota máxima, e tem sido uma figura marcante, de facto, na nossa história da arte, particularmente da arte gráfica, também da escultura. E, Inês, quando andamos pelo Porto e vemos aquelas placas toponímicas verdes, são exatamente concebidas por Armando Alves. E fica aqui já um pouco do véu levantado para o próximo episódio dos Caminhos da História. Joel, está tudo dito. Obrigada, até à próxima semana.